Livro Fonte Viva, capítulo 64, Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Palavras de Jesus que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime, na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o Divino Semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Já iniciamos hoje falando de mentalização. Que seja feita agora a nossa mentalização na figura de Jesus, na figura material que Ele nos trouxe aos homens daquela época e nos traz agora de tantas formas.
que possamos mentalizá-lo dentro das nossas condições, que, sobretudo, nós estejamos relacionados à luz, ao amor dele. É assim, Senhor, que te rogamos neste momento, que a confiança cresça em nossas almas, dentro do tempo de existência que todos temos, tempo precioso, para que aprendamos um pouco mais. Auxilia-nos, Senhor, a colocarmos as nossas almas em contato com os protetores queridos. Auxilia-nos, Senhor, a olhar o outro como irmãos, como sempre dizias. Auxilia-nos, Senhor, a trabalhar, a serenizar as nossas emoções e a colocar em nossas vidas o empenho de sermos cada dia melhores. Que as bênçãos do alto possam se projetar sobre os nossos lares e que todos nós, neste dia, estejamos convictos de que o trabalho prossegue. Que as tuas bênçãos se façam sobre nós, Senhor, graças a Deus. Com certeza, todos nós sabemos narrar a parábola do semeador. Como também nós já conhecemos muitas interpretações daqueles que conhecem a linguagem usada para narrá-las. E não só o idioma usado naquele tempo. Há muitos anos, eu ouvi pela primeira vez uma comparação que o Haroldo Dutra Dias fez numa palestra. Ele disse que as parábolas de Jesus são como uma noz e que usualmente ficamos na cascadura que protege o essencial. Vamos nós começar a quebrar a casca? E muitos estudiosos da cultura hebraica, sobretudo da cultura dos homens simples daquela época, os agricultores, cuidadores de animais da Galileia, onde Jesus começou a narrar parábolas. E muitos já estudaram a ação do semeador. E nós, agora surpresos, nós vamos descobrindo tesouros significativos. Jesus ocultou possíveis significados da parábola quando narrava até parábolas junto ao mar da Galileia, dentro de um barco. Aquela multidão, para a multidão que permanecia de pé junto à praia. Sim, pensamos que ele ocultou. Ele fez a narrativa possível de ser compreendida naquele momento e deixou que, com o correr dos séculos, nós descobríssemos o que for ocultado por nossa imaturidade, ignorância. E no final da narrativa, ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Como estarão agora os nossos ouvidos?
Será que fixados nas metáforas? Ou já conseguimos ir além do simbolismo das palavras? Em nossa breve reunião, pouco tempo, não podemos examinar as muitas interpretações descobertas ou estudadas. Então vamos atentar para alguns detalhes e seguir depois o sábio Emmanuel em seu texto, traduzindo o que ele, Emmanuel, ouve na parábola. Temos o Evangelho de Mateus na epígrafe, mas Marcos e Lucas também se reportam a Cafarnaum, onde estava Jesus, diante da multidão que o procurava. Nos evangelhos, os evangelistas dizem que, nessa ocasião, Jesus narra outras 3 parábolas rápidas: o reino dos céus, o comerciante de pérolas, a rede de pescar. E é também interessante sabermos que depois da parábola do semeador, ele fala a parábola do trigo e do joio. Trigo antes, né? O trigo foi plantado antes. E eu gosto de uma expressão que Pastorino usa quando menciona esse conjunto de parábolas: a fala do lago. Então ele chama o mar da Galileia de lago de Genezaré. Daí essa expressão, a fala do lago, voltando a esse conjunto de parábolas. Jesus, voltando à casa, possivelmente ele volta à casa de Pedro. Então Jesus, a sós, pergunta aos discípulos se entenderam o que ele ensinara. E nós nos perguntamos, e nós entendemos que ali Jesus iniciava a didática divina dirigida aos que pouco ouvem. Quem são os que pouco ouvem e para quem ele falava? Falava comparando os costumes locais, com a espiritualidade. Lembramos que os discípulos perguntam nessa ocasião, na casa de Pedro: por que lhes falas por parábolas? Ele tinha dito: quem tem ouvidos, ouça. Como a dizer, quem é capaz, que entenda. E nós o que entendemos? Vejamos então, simplificando, já que temos muitas fontes de pesquisa. A semente, o ensinamento divino. O primeiro terreno, os que estão presos às sensações, à matéria, acham-se à beira do caminho, à margem da espiritualidade. O segundo terreno, os que vivem presos à animalidade, às emoções, ao prazer ou desprazer. As pedras da vida fazem o homem tropeçar. E eles vão para outro caminho, para outros grupos, à procura de uma coisa que jamais eles encontrarão. Terceiro terreno, intelecto mais desenvolvido, certo domínio das emoções, mas vivem entre espinheiros, as preocupações da vida, as ilusões transitórias, e não frutificam por falta de tempo. Quarto terreno, começam a distinguir a ilusão da matéria
é a realidade do espírito. Então, alguns atingem resultados, e resultados, como diz Jesus, 30 por 1, ou depois 60 por 1, e finalmente 100 por 1. É Torres Pastorino que faz essa interpretação dos terrenos e da semente e que nós procuramos sintetizar. Emmanuel chama-nos atenção para aquele que saiu a semear. O semeador saiu a semear. Não indicou terceiros para fazê-lo, para a semeadura. E Emmanuel nos leva a ver que as imagens do solo da terra foram transferidas para o solo do espírito. Quando saímos de nós para beneficiar corações alheios, quando nos libertamos da prisão, que prisão é essa? Emmanuel diz, nosso ponto de vista é que o importante é o continente do interesse geral. Por enquanto, não atingimos esse continente de interesse geral, que é alvo da nossa evolução. Sufocados que nós ainda estamos por espinheiros, tropeçando em pedras que criamos em nosso caminho. O roteiro que o semeador propõe é adequado aos simples e aos doutores, justos e injustos, mulheres e crianças. O semeador celeste deixou as claridades de sua grandeza espiritual para confundir-se com nossas sombras. E generosamente, Emmanuel finaliza sugerindo que afastemo-nos de nossas inibições. Não nos designou como distraídos ou irresponsáveis, mas como inibidos para aprender como Cristo ensinou a sair a semear.